do Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Leremos do verso 32 ao verso 45. Marcos, capítulo 10, do verso 32 a 45. Diz assim a palavra do Senhor: Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Senhor Deus e bendito Pai, nesse momento nós colocamos nosso coração diante de Ti e pedimos que o Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder, ilumine o nosso coração, Senhor Deus, por meio do Seu Santo Espírito, para que a gente possa observar a Tua palavra, Senhor Jesus, e aplicá-la, Senhor Deus, em nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ter efeito eficaz em nossa vida, para seguirmos, Senhor Deus, conforme Jesus Cristo. E assim, Senhor Deus, Te glorificarmos, Senhor Deus, como lhe é devido. Assim nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema do sermão esta noite é: Responda corretamente ao discipulado de Cristo. Você já percebeu o quanto a nossa vida é marcada por expectativas? O mundo à nossa volta às vezes nos estimula com sonhos de ter algum destaque, de ter reconhecimento, de conquistarmos bens materiais, de termos sucesso. Um coach muito famoso chamado Tony Robbins, ele define sucesso assim. Ele diz que o sucesso ele é marcado por uma vida cheia de prazeres e pouquíssima dor. Isso é o que o mundo pensa, e o mundo anseia por isso. Mas o texto que nós acabamos de ler inverte completamente essa lógica. Jesus e os discípulos estavam a caminho para Jerusalém. E os discípulos, alguns discípulos tinham expectativas de serem honrados, de obterem algum destaque ao chegarem em Jerusalém.
Mas Jesus lhes disse que iria ser morto, iria ser humilhado, a fim de conquistar a redenção do seu povo. Jesus os serviria como sacerdote e oferta. E na visão de Cristo, isso lhe traria grande honra e grande glória. E, portanto, essa também deveria ser a visão dos seus discípulos. A partir do capítulo 8 de Marcos, o Evangelho ele muda drasticamente de foco. O foco no início estava nos poderes e nos milagres de Jesus, mas depois da confissão de Pedro de que Jesus é o Messias, o foco ele muda para os discípulos ou o discipulado e para a crucificação de Cristo. E entre o capítulo 8 e 10, nós temos um padrão. Acontece sempre a mesma coisa por 3 vezes. Jesus ele prediz a sua morte, os discípulos respondem isso de forma tola, e Jesus ensina sobre o verdadeiro discipulado e a verdadeira espiritualidade. O clímax sobre a grandeza espiritual, ela é atingida aqui no verso 45 do capítulo 10. Marcos pretende que os seus leitores sejam autorreflexivos. Ele pretende que eu e você, ao lermos estas histórias, nos vejamos nos discípulos. E então reparemos sobre as perspectivas e sobre as esperanças que esses discípulos têm ao seguir Jesus. Porque nós também, às vezes, ao seguirmos Jesus, temos expectativas diferentes daquela que o próprio Jesus Cristo instrui sobre o que devemos ser. Portanto, o texto que nós acabamos de observar e ler, ele nos trará grandes ensinamentos sobre como responder corretamente ao discipulado de Cristo. E a primeira lição é firmando-se na instrução de Cristo. Jesus e seus discípulos estavam a caminho para Jerusalém. Era realmente uma subida. De Jericó para Jerusalém são aproximadamente 40 quilômetros. Dá ali em torno de umas 13 a 14 horas de caminhada. E Jerusalém estava localizada a pouco mais de 1.000 metros do nível do mar. Era uma subida longa. E não apenas estavam ali os 12 discípulos, havia outros discípulos, outros seguidores de Jesus indo para Jerusalém. E como é que estavam os discípulos neste caminho? A Bíblia diz que eles estavam admirados e tomados por apreensões. Na língua original, essa característica de estar admirado e tomado por apreensão, ela traz uma ideia de continuidade, algo contínuo, localizado no passado. Ou seja, os discípulos seguiam com esses sentimentos. Eles estavam admirados e tomados por apreensões. É um pouco difícil de saber exatamente o que estava na cabeça dos discípulos ali. Pode ser que eles estavam admirados por seguirem o Messias para a cidade de Davi. E pode ser que eles estivessem com medo do próprio Jesus Cristo, porque às vezes Jesus fazia algumas coisas que os deixavam atemorizados, como quando ele expulsou demônios, ou acalmou a tempestade, ou ressuscitou mortos. Pode ser também que eles estavam com medo do que poderia acontecer com eles ao chegar em Jerusalém. Porque Jesus, nesta altura aqui da narrativa, ele já tinha muitos inimigos poderosos. Então, como Jesus reage a essas expectativas dos discípulos? Jesus os chama para perto de si. Jesus não quer que seus discípulos tenham expectativas errôneas, falsas esperanças do que acontecerá com ele em Jerusalém. Ele quer preparar seus discípulos. Então ele afirma 8 fatos que acontecerá com ele. Ele diz: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus, então, ele destaca 6 ações que ele receberá desses líderes. E essas ações
que na língua original, ela expressa uma certeza de que isso acontecerá. Jesus não está dizendo para os discípulos, olha, a gente vai chegar em Jerusalém e pode ser que isso aconteça. Não. Jesus está dizendo, vai acontecer isso. O grande detalhe está na última palavra do verso, quando ele diz, ele ressuscitará. No texto grego, essa palavra é uma ação do próprio Cristo em si mesmo. Jesus ressuscitará de si para si mesmo. Jesus está dizendo algo grandioso para seus discípulos. Jesus está dizendo que ele triunfará sobre a morte. Em Atos capítulo 2, verso 32, Pedro diz que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Como conciliar isso? Deus ressuscitou Jesus, mas Jesus ressuscitou de si mesmo. A ideia aqui, meus irmãos, é que Deus só ressuscitou Jesus porque Jesus foi fiel até o fim. A morte, ela só tem poder sobre aqueles que transgridem a lei. Aqueles que transgridem a lei, eles são dominados pela morte. Mas esse não é o caso de Jesus. Jesus não pecou. Por isso, Jesus está dizendo que vai triunfar sobre a morte. Mas os discípulos perderam isso de vista por 3 vezes. Jesus repetiu isso por 3 vezes. No capítulo 8 ele falou isso, no capítulo 9 e agora no capítulo 10 ele está repetindo de novo. E os discípulos perderam isso de vista. Por que isso? Porque os discípulos estavam prestando tanta atenção naquilo que eles poderiam ser ou naquilo que eles poderiam conquistar ao chegar em Jerusalém, que eles passaram despercebido pela grandiosidade daquilo que Jesus estava falando, que ele triunfaria sobre a morte. Ligando a ideia de que Jesus triunfaria sobre a morte e de que Jesus estava preparando os seus discípulos, nós podemos dizer que Jesus não só estava preparando os discípulos para o que iria acontecer, mas Jesus também estava dizendo para os discípulos que ele estava no domínio daquela situação. Jesus estava confortando. Esta palavra era uma palavra de conforto. Ele estava seguindo para Jerusalém e ele já estava dizendo para os discípulos previamente o que iria acontecer. Os discípulos precisavam de prestar atenção nessa instrução e observar que Jesus estava no controle dessa situação. Assim como está em João capítulo 10, do verso 18. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. A revelação de Jesus Cristo nesta passagem foi para definir as expectativas de Jesus, dos discípulos. Será que você tem definido as suas expectativas de acordo com a instrução de Cristo? Quanto dos seus planos, quanto das suas ambições, dos seus planos e das suas perspectivas estão firmadas naquilo que Jesus diz que é certo e errado e naquilo que Jesus diz que acontecerá? Os discípulos estavam se alimentando de uma falsa ideia messiânica. Eles achavam que Jesus iria chegar em Jerusalém e ele ia despojar os romanos e iria instituir um reino glorioso em Jerusalém, partindo dos judeus, ia dominar ali toda a Palestina, e eles estavam com isso na cabeça. Mas isso era falso. Naquele momento, isso não iria acontecer. E Jesus já estava instruindo eles que isso não iria acontecer naquele momento. Mas veja, hoje em dia, fala-se muito sobre Jesus também. Muitas coisas sobre Jesus. Já existe até um Jesus para todo tipo de gosto. Existe o Jesus feminista, existe o Jesus dos pobres, existe o Jesus tolerante, existe o Jesus místico, existe o Jesus da prosperidade, existe o Jesus da autoajuda e até o do coaching. Existe um Jesus para todo tipo de gosto. E muitas vezes nós somos influenciados por essas visões mundanas e ímpias sobre Jesus Cristo. E qual é a consequência disso? A consequência é que nossas esperanças e expectativas são frustradas. Nós caminhamos uma trilha totalmente diferente da de Cristo. E Jesus quer nos preparar. E Jesus quer nos instruir. Quer que nós prestemos atenção nas palavras dele, porque essas palavras são eterna e vida para nós.
Não nos esqueçamos que Jesus é o modelo perfeito daquele que ouve e pratica a vontade de Deus. Em João capítulo 4, verso 34, Jesus diz que a sua comida e a sua bebida é fazer a vontade de Deus. E em Isaías 50, no verso 7, uma passagem que fala sobre o Messias, diz que Deus ajudou Jesus naquele momento, e por isso ele fez o seu rosto como um seixo, ou seja, como pedra, e ele sabia que não seria envergonhado. Isso reflete exatamente o Espírito de Cristo ao caminhar para Jerusalém. Ele sabe que ao chegar em Jerusalém, os sacerdotes o envergonhariam publicamente, mas isso não o deixaria envergonhado. Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Firmar-se na instrução de Cristo é fundamental para respondermos corretamente ao discipulado de Cristo. Mas esse texto ainda nos ensinará uma segunda lição, que é assumindo o sofrimento do discipulado. Os discípulos então respondem a isso de uma maneira tola. E essa já é a terceira vez que isso acontece. E dessa vez, quem encabeça esta resposta é Tiago e João. Lá em Mateus capítulo 20, diz que a mãe de Tiago e João é que começa a conversa. Mas lá no próprio texto de Mateus, nós conseguimos perceber que a intenção era de Tiago e João. Porque Jesus, ele responde a Tiago e João e pede a resposta deles. E eles respondem Jesus. Então, é provável que tenha sido os três ali, mas Tiago e João é que queriam aquilo que eles iriam pedir. Então eles se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. Na língua original, a palavra queremos, ela reflete algo contínuo ou em andamento. Observando esta ação da palavra e o contexto, a gente percebe que eles estavam guardando isso no coração. Eles estavam esperando o melhor momento para pedir isso para Jesus. Por quê? No capítulo 9, eles já estavam discutindo entre eles para ver quem era o melhor, quem era o maior entre eles. Então, Tiago e João, eles pegam essa brecha para perguntar para Jesus. As palavras concedas e pedir nesse texto reflete uma expectativa de que Cristo respondesse isso de maneira definitiva. Tiago e João querem que Jesus bata o martelo ali, naquela questão. Olha, nós já estamos discutindo aqui e nós queremos que você concedas o que a gente vai te pedir, de forma definitiva. E Jesus então pergunta: que quereis que vos faça? Então disseram: permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. A palavra permita-nos, na língua original, ela é uma ordem enfática. E ela espera que Jesus realize aquilo de forma definitiva. A mesma coisa acontece com a palavra assentar. É uma expectativa de forma definitiva. Ou seja, veja a ousadia de Tiago e João nesse momento. Tiago e João, eles não querem apenas o status, o assentar um ao lado da direita, outro à esquerda de Jesus. Eles não querem a possibilidade de perder isso. Eles não querem perder esse status, eles querem isso de forma definitiva. E eles também não querem dividir esse status com os outros. Eles querem apenas para eles. É importante observar, existe um detalhe aqui, que eles querem assentar ao lado de Jesus em um momento específico da vida de Jesus. E qual momento é esse? Veja lá no verso: permita-nos que na tua glória, é na tua glória. Ou seja, Tiago e João não querem estar ao lado de Jesus no seu sofrimento. Eles não querem estar ao lado de Jesus quando ele for humilhado, quando ele for exposto, quando ele for julgado e principalmente quando ele for morto. Eles não querem isso. Eles querem apenas a glória. Então Jesus responde dizendo que eles não sabem o que estão pedindo.
E ele faz duas perguntas para demonstrar que eles não sabem o que estão pedindo. Ele vai dizer: vocês podem beber o cálice que eu bebo? Podem receber o batismo com que sou batizado? No Antigo Testamento, meus irmãos, o cálice, ele representava a ira de Deus. E já a palavra batizar, no sentido negativo, ela significa estar totalmente envolvido em grandes tribulações. Nós encontramos isso lá em Jó, por exemplo, capítulo 22, verso 11, onde é expresso essa ideia de grandes turbulências, de estar envolvido nas tribulações. Ou seja, Jesus perguntou para eles se eles estão dispostos a morrer e sofrer como ele. E aí qual é a resposta deles? Podemos. Veja que eles não sabem o que eles estão pedindo. Então, inclusive essa palavra podemos, na língua original, ela reflete uma ação do próprio Tiago e João, ou seja, é uma ação que vem deles, ou seja, reflete a autoconfiança e a autoestima que eles tinham. Eles se achavam capazes de fazer exatamente aquilo que Jesus falou. A autoconfiança de Tiago e João os fizeram fazer uma pergunta tola e ainda responder de forma ingênua. Ainda assim, esta autoconfiança deles os fizeram ignorar o ensino de Jesus lá no capítulo 8 de Marcos. Jesus ensina para os discípulos que eles deveriam negar a si mesmos, mas eles estavam tão envolvidos e eles tinham uma autoestima tão grande dentro deles que eles esqueceram dos ensinamentos de Cristo. Qual é a resposta de Cristo então? Jesus diz: recebereis o cálice que eu bebo e bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Veja como Jesus é calmo aqui. Jesus, ele não responde a essa ousadia de Tiago e João com dureza. Jesus, ele é tão calmo aqui, irmãos. Ele é tranquilamente, ele está respondendo algo, é como se ele estivesse dizendo bem assim: olha, vocês vão saber o que é isso. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês vão saber o que é isso. Vocês vão sofrer. Por seguir-me, vocês vão sofrer. Lá em Atos capítulo 12, verso 2, Tiago, ele é morto a fio de espada. E em Apocalipse capítulo 1, verso 9, nós temos ali João sendo exilado na ilha de Patmos. E eu acho interessante como que João, ele expressa, ele diz sobre si mesmo na ilha de Patmos. Olha só, ele vai dizer que ele é um companheiro na tribulação. Ou seja, ele entendeu que ele estava bebendo, ou que ele estava sendo batizado com o batismo de Jesus, ou seja, com a tribulação. E quem são aqueles dos quais os assentos estão preparados por Deus? Jesus, ele não diz aqui claramente, mas certamente, meus irmãos, é para pessoas que não tiveram grandes renomes neste mundo, que não tiveram grandes poderes ou que tiveram altos status reconhecidos pela humanidade. Não, essas pessoas aqui, conforme o texto vai seguindo, esses lugares estão reservados para pessoas que se privaram de muita coisa para servir os seus irmãos. No futuro próximo dessa narrativa, aqueles que estarão ao lado de Jesus são 2 criminosos e não os discípulos, porque os discípulos o abandonariam. Imagine uma criança pedindo para dirigir o carro do pai. A criança, ela pede com toda a confiança, empolgada: nossa, eu quero dirigir esse carro. E ela não tem a menor noção de que ela não tem idade, de que ela não tem habilidade e nem as responsabilidades, ela não sabe a seriedade disso. Mas ela pede mesmo assim com confiança. É exatamente o que está acontecendo aqui. Os discípulos pediram algo grandioso, mas eles não sabiam exatamente o custo disso. Eles não sabiam o que significava realmente isso. Os discípulos então nutriam um desejo
que era contrário ao que Jesus ensinava. E é muito fácil da gente cair nesse erro. Você trabalha para o reino de Deus ou para a sua causa própria? Você segue a Cristo visando lucros ou visando a glória de Deus? Você segue a Cristo visando bênçãos terrenas, visando destaques e sucessos, fazendo de Jesus uma espécie de trampolim? Ou você serve a Ele porque Ele é o seu único bem, o seu maior tesouro? Assim como Paulo diz, deve ser também as nossas palavras. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 4, veja o que ele diz. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Aí ele vai dizer no quê? Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Os discípulos seguiam a Cristo com sentimentos egoístas. Mas qual era o sentimento de Cristo ao caminhar para Jerusalém? Em Filipenses capítulo 2, Paulo vai exortar a igreja a ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Ele diz que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Os discípulos queriam se tornar grandes ao chegar em Jerusalém, mas Jesus queria se humilhar. Os discípulos queriam satisfazer os seus desejos ao chegar em Jerusalém. Jesus, porém, quis satisfazer os desejos de Deus e ser obediente a Deus. Os discípulos queriam e almejavam tronos em Jerusalém. Jesus, porém, queria ser morto para salvar o seu povo. Esse texto ainda nos ensinará uma terceira lição sobre como responder corretamente ao discipulado de Cristo. E essa terceira lição é buscando a glória de servir aos irmãos. Veja, o pedido de Tiago e João causa um burburinho ali entre os discípulos. Eles começam a ficar indignados com esses dois. E a indignação deles, ali na língua original, eles ficaram fervendo, essa é a ideia. Eles ficaram com muita raiva de Tiago e João. Aí você pensa assim, nossa, eles ficaram com raiva porque aquele pedido foi um pedido muito tolo. Não. Eles ficaram com raiva porque eles foram superados na ousadia. Eles não foram tão ágeis por buscar o destaque. E eles ficaram com raiva de Tiago e João. Então Jesus mais uma vez os chama para perto de si a fim de ensinar-lhes. Jesus os convoca a abandonar a visão de glória deste mundo e os convoca a observar a glória do reino de Deus. Ele diz: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Veja, os governos deste mundo, eles são caracterizados por uma manutenção de sua imagem. E às vezes a manutenção dessa imagem, ela usa meios corruptos, meios violentos,
meios injustos. E naquela época, principalmente os romanos, eram altamente corruptos, eram pessoas difíceis de lidar. E os discípulos estavam se espelhando nesses modelos de governos. E Jesus vai dizer: não, vocês devem observar o modelo do meu governo, o modelo do meu reino. Então Jesus enfatiza que eles deveriam aspirar à grandeza do reino de Cristo e não aspirar à grandeza do reino terreno. E isso só seria possível, meus irmãos, se eles se tornassem servos uns dos outros e até mesmo escravos uns dos outros. Veja que a palavra servo no verso 43 e no verso 44, na língua original, ela não é a mesma. No verso 44 é escravo. Qual é a diferença do servo para o escravo? Ambos estão servindo alguém. A questão é que o escravo, ele é dono, ele pertence a alguém, ele pertence ao seu dono, e ele não tem direitos, a menos que o seu dono tenha lhe dado alguns direitos, mas ele não tem direitos. Portanto, os primeiros no reino de Deus são aqueles, meus irmãos, que se privaram de muitos direitos a fim de servir os seus irmãos. E porque o conceito de glória no reino de Cristo é dessa maneira? Veja o verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo desceu da glória celestial e se sujeitou às debilidades desta vida para servir como modelo. A expressão dar a sua vida, ali na língua original, representa algo feito de forma definitiva, algo de forma completa. Ele deu a sua vida de uma vez por todas. A palavra resgate também, ela aponta para o meio pelo qual nós somos libertados. Lá no Antigo Testamento, essa palavra aparece lá em Êxodo 21, verso 30, e em Levíticos 25, do verso 47 ao 55, quando se fala de resgatar um escravo, ou de resgatar uma pessoa que foi condenada mortalmente. Jesus, ele é o nosso resgate. Nós temos essa promessa lá em Isaías 53, do verso 12, quando Isaías diz: por isso eu lhe darei, Deus diz, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus quer que seus discípulos abandonem a visão de glória deste mundo para adotar a visão de glória do seu reino. E a compreensão da glória do reino de Cristo é totalmente diferente da nossa, da nossa época e de todos os tempos. Sabe quais são as implicações? Você não precisa de um diploma para ser grande no reino de Deus. Não precisa. Você não precisa de compreender todas as leis da ciência, da física, da química, da filosofia, da teologia. Você não precisa de compreender tudo isso para ser grande no reino de Deus. Você também não precisa de ter uma empresa bem-sucedida. Não precisa, não está lá na implicação. Você também não precisa de ter um emprego espetacular, de ter um alto grau, um alto status nesta vida. Isto também não está entre as implicações de ser grande no reino de Deus. Você também não precisa de ter uma bela casa, um belo carro. Você não precisa de viajar todo ano para fora do país ou para lugares turísticos. Você não precisa de andar com as melhores roupas, das melhores marcas. Todas essas coisas que eu acabei de citar são o padrão de grandeza deste mundo, mas não são o padrão de grandeza do reino de Cristo. Todas essas coisas
O mundo pode incitar em seu coração para que você deseja ter e deseja ser, mas elas são incapazes de te tornar grande no reino de Deus. O que pode então te tornar grande no reino de Deus? Você precisa de amar o próximo, assim como Cristo te amou. Você precisa transbordar a graça que recebeu de Cristo para a vida das pessoas. Você precisa de ser misericordioso, assim como Cristo é misericordioso para contigo. Deve servir seus irmãos, edificá-los, consolá-los, alegrá-los, corrigi-los, acompanhá-los, assim como Cristo faz contigo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Somente isso poderá te tornar grande no reino de Deus. O que você faria se soubesse que amanhã sofreria uma dor mortal? Você sofreria uma dor assim e seria o seu fim. O que você faria? Talvez você seja tentado a fazer aquilo que mais gosta, estar com a sua família, com os seus parentes, seus amigos, comer aquilo que você mais gosta, estar em um lugar legal. Mas o que Jesus fez um dia antes do seu sofrimento mortal? Jesus lavou os pés dos seus discípulos, inclusive daquele que o iria trair. Jesus também celebrou a Santa Ceia com seus discípulos. Logo depois, os seus discípulos o abandonaram. E Jesus ensinou naquele momento assim: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus Cristo, era exatamente isso que Jesus Cristo pensava um dia antes do seu sofrimento mortal. E em Isaías 53, verso 11, confirma isso. Diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Concluindo, responda corretamente ao discipulado de Cristo. Como você vai fazer isso? Firmando-se na instrução de Cristo, assumindo o sofrimento do discipulado e buscando a glória de servir aos irmãos. Lembre-se que a verdadeira segurança dos discípulos não está firmada nas expectativas desse mundo, está firmada na instrução de Cristo. Seguir a Cristo não é buscar o destaque e o conforto, e sim tornar Jesus visível, servi-lo e adorá-lo, e somente isso. A verdadeira grandeza no reino de Deus não é medida pela grandeza deste reino, porque o reino de Deus é muito superior ao reino deste mundo. Portanto, status, posse, beleza, título, reconhecimento, nenhuma dessas coisas podem te tornar grande no reino de Deus. Mas se você servir, amar e se humilhar em favor dos seus irmãos, isso poderá te fazer grande no reino de Deus. O que está no seu coração enquanto você segue Jesus Cristo? Cristo é um tipo de trampolim para você conquistar alguma coisa? Para você ter alguma coisa? Para você ser alguma coisa? Ou Ele é o seu único bem, o seu maior tesouro? Que possamos fazer do hino 160 as nossas palavras, que diz assim: é Jesus o meu tesouro, nele encontro todo o bem. Valem mais que o mundo inteiro as riquezas que ele tem. É Jesus meu alimento, o meu pão celestial, do mais vero e santo gozo, ele é o meu manancial. A nossa esperança, ela se firma na ideia de que Cristo virá novamente, ele retornará.
E dessa vez ele não virá em humilhação, ele virá em grande glória. E ele levará a sua igreja para si mesmo, para todo sempre. E nós reinaremos com ele em glória. Vamos orar. Senhor Deus e bendito Pai, nesse momento, Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor perdoe as nossas falhas. Perdoe, Senhor Deus, as vezes que nós respondemos ao Teu discipulado, Senhor Jesus. Assim como Tiago e João responderam aqui. Perdoe, Senhor Deus, as vezes que nós não buscamos e não prestamos atenção nas Tuas instruções. Não buscamos, Senhor Deus, nas Tuas instruções a verdadeira expectativa para a nossa alma, o verdadeiro consolo, a verdadeira firmeza e esperança de vida. Perdoe, Senhor Deus, as nossas falhas. Perdoe, Senhor Deus, as vezes que nós não assumimos o sofrimento do discipulado, porque às vezes, Senhor Deus, nós queremos estar ao Seu lado apenas na glória, apenas naquilo que o Senhor pode dar, apenas naquilo que o Senhor pode oferecer. Perdoe, Senhor Deus, as vezes que nós não consideramos em carregar a nossa cruz, em negar a nós mesmos e seguir a Ti, Senhor Deus. Perdoe, Senhor Deus, as vezes que nós não buscamos, Senhor Deus, a glória do Teu reino, mas buscamos a glória do reino deste mundo, que é falível e está condenado e logo passará. Senhor Deus, nos ajude, Senhor Jesus, a buscar a glória do Teu reino, no serviço ao próximo. Senhor Deus, nos ajude, Senhor Deus, a amar o nosso próximo, assim como o Senhor nos amou, a sermos misericordiosos para com eles, assim como o Senhor é misericordioso para conosco, e a sermos, Senhor Deus, a servi-los, Senhor Deus, a edificá-los, a consolá-los, a acompanhá-los, corrigi-los, a estar perto deles, meu Senhor Jesus, assim como o Senhor Jesus está perto de nós. Ah, Senhor, perdoe, Senhor Deus, as nossas falhas. E nós Te pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor conserte a nossa vida. Conserte, Senhor Deus, a nossa forma de pensar. Conserte, Senhor Deus, a nossa forma de caminhar. Para seguirmos os Teus passos, Senhor Deus, a fim de glorificar o Teu santo nome. Porque o Senhor é o Redentor da nossa vida. O Senhor deu a Sua vida, Senhor Deus, para nos resgatar, Senhor Deus, da condenação mortal e da condenação eterna, Senhor Deus. O Senhor padeceu em nosso lugar. O Senhor foi humilhado em nosso lugar. Ah, Senhor Deus, nos perdoe e nos ajude, Senhor Deus, a caminharmos segundo a Tua vontade, Senhor Jesus. E nós pedimos isso, confiados que o Teu Santo Espírito é aquele que começou a boa obra e irá, Senhor Deus, completar até o final. Nós, Senhor Deus, seguimos esperançosos, porque sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Então abrimos, Senhor Deus, o nosso coração diante de Ti, que o Senhor possa, Senhor Deus, tomar os rumos da nossa vida, a fim de que glorifiquemos o Teu santo nome como lhe é devido. Assim nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.